Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, presbítero Diego, para mais uma previsão da nossa revista Atualidade Cristã, Ministério Internacional do Guará. Hoje nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo sobre as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Hoje a nossa lição de número 7 tem por título A Segunda Viagem Missionária de Paulo. O nosso fundamento está baseado em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16, no versículo de número 5, que diz o seguinte: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Atos, capítulo de número 16, versículo de número 5. As nossas referências bíblicas estão no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, do versículo de número 36 ao versículo de número 39, que diz assim: e alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele desde a Panfilha, se tinha apartado deles e não os acompanhava naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Atos, capítulo de número 15, verso de número 36. Vamos para a nossa introdução. A nossa introdução diz o seguinte: nesta lição, estudaremos pontos importantes da segunda viagem missionária de Paulo pela Ásia e por parte da Europa. Ele prevaleceu sobre as controvérsias pessoais com sua equipe dissidente. Viu o Senhor levantar e capacitar pessoas para ao seu lado. Também o fruto do seu trabalho por intermédio de conversões, curas, libertações de almas. Então, nessa lição nós vamos estudar um pouco sobre alguns aspectos que houveram na segunda viagem do missionário apóstolo Paulo. Ele fazendo missões, agora trazendo à tona muitos ensinamentos, conhecendo pessoas que foram agregadas ao ministério da palavra, homens e mulheres que foram de ganho para o reino de Deus. Então, nessa lição, nós temos por objetivo geral destacar os aspectos diversos e importantes da segunda viagem missionária de Paulo. Também temos por objetivos específicos alertar para o fato de que nem sempre há concordância entre pessoas da mesma família e da mesma fé. Também vamos entender que o Senhor, pela sua onipotência e soberania, levanta e capacita pessoas para realizar o seu plano de salvação. E também nós vamos descrever à luz da Bíblia as controvérsias, o sofrimento, as perseguições, mas, em compensação, a consolidação do Evangelho na Ásia. Esses são alguns pontos que nós iremos abordar na lição de número 7. Tópico 1 da nossa lição: opiniões pessoais interferindo na missão. O propósito da segunda viagem missionária de Paulo. Atos, capítulo de número 15. A proposta da segunda viagem missionária de Paulo. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo.
consta que a Assembleia de Jerusalém, presidida por Tiago, recomendou que os gentios que se converteram ao Senhor não fossem perturbados, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado com sangue. As possíveis controvérsias e ensinamentos desencontrados acerca do que era ou não permitido aos gentios certamente preocuparam Paulo. Por isto, ele convocou os demais e empreendeu a segunda viagem para ver como estavam indo. Paulo entendia que não bastava plantar a semente. Depois que nascesse, tinha também que cuidar dela para não ser sufocada pelos espinhos e ervas daninhas. Cuidar das almas é tão importante quanto ganhá-las. Então, irmãos, no tópico de número 1, o escritor já vai trazer que a preocupação do apóstolo Paulo com as igrejas que já haviam sido criadas, as igrejas que já tinham sido plantadas em algumas regiões da Ásia, algumas regiões a qual o ministério já havia, o ministério da palavra de Cristo, o evangelho de Cristo já havia sido pregado. Então, eles se viram na necessidade de retornarem a estes locais para ver como estava indo a obra do Senhor, tendo em vista que haviam algumas doutrinas, alguns ensinamentos, algumas inserções dentro das igrejas que não eram aquilo que o apóstolo Paulo, que os outros apóstolos e que o próprio Cristo havia deixado por ordenância e mandamentos para a sua igreja. Nós vemos aqui que este foi o objetivo da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Essa viagem, ela durou em média 3 anos. Além de ser uma missão para fazer um levantamento de como estava a obra de Deus, também foi a oportunidade de conhecer novas pessoas, porque o apóstolo Paulo havia passado nessas regiões, pregado o evangelho e ali deram continuidade. Nós não podemos deixar de destacar que foi nessa segunda viagem missionária em que o apóstolo Paulo conheceu o seu grande amigo e o futuro pastor da igreja, por nome de Timóteo. Foi nesta viagem a qual ele ouviu falar do bom testemunho que este jovem tinha, desta pessoa tão importante para a redondeza. Deram muitos bons testemunhos acerca de Timóteo, de uma forma tão grande que o próprio apóstolo Paulo quis conhecer, e não apenas conhecê-lo, mas também trazê-lo para junto de si, para caminharem juntos nessa viagem missionária. Está lá em Atos, capítulo de número 16. Os irmãos vão lá, estudem, leiam o texto e aprendam um pouco mais sobre o encontro de Paulo e Timóteo. Tópico 1.2. João Marcos e uma nova polêmica. O fato de Marcos ter abandonado a equipe e voltado para Jerusalém, por divergência com Paulo, abalou a confiança do apóstolo nele. Isso é evidente em Atos, capítulo de número 15, no versículo 38. O enunciado do versículo 38 indica que Marcos abandonou. Marcos abandonou a equipe e se negou a ir com eles na primeira viagem. Paulo interpretou a atitude de João Marcos como uma forma de deserção, segundo a expressão,
se tinha apartado deles, cuja palavra no grego, com o sentido de abandonar, desertar, é uma maneira que o apóstolo Paulo colocou de uma forma singela, simples, dizendo que ele os deixou, não quis prosseguir, desertou da caminhada naquele momento. Vemos mais para frente que o apóstolo Paulo chama ele novamente, mas neste momento o sentimento do apóstolo Paulo era que o jovem João Marcos havia desertado, abandonado o ministério que Deus o havia chamado. Sabemos que Deus chamou Paulo e Barnabé. Sabemos que foi orientado pelo Espírito que eram para ser separado apenas Paulo e Barnabé para essa viagem. Mas por alguma questão, possa ser de amizade, Barnabé quis levar consigo também João Marcos nesta caminhada. E sabemos que houve uma divergência. Então o apóstolo Paulo, ele não quis que o jovem João Marcos estivesse também na segunda viagem missionária. Pela perspectiva humana, a segunda viagem missionária tinha tudo para dar errado, pois começou mal. Mas Deus não vê as coisas pela ótica humana. Ele transforma o ruim em bom, o mal em bem e a maldição em bênção, porque o Senhor, Ele pode tudo. Então nós vemos que Barnabé tinha uma amizade com João Marcos. E ele quis trazer novamente esse jovem para continuar na segunda viagem missionária. Mas o apóstolo Paulo não aceitou. E assim houve uma separação, mais uma ruptura na viagem missionária. Agora Paulo está sem Barnabé, mas não está desamparado de Deus. Deus não deixa o seu povo desamparado, nem só na caminhada. Ele sempre levanta alguém para ser ajudador, auxiliador, colaborador para o bom andamento da sua obra. E agora Paulo leva consigo um outro servo de Deus, por nome de Silas, e nós iremos estudar um pouquinho acerca disso. 1.3. O Senhor age muitas vezes de forma ou de um modo incompreensível para nós. Barnabé era tio de Marcos e ambos eram de Chipre, o que explica o porquê separou-se de Paulo e foi-lhe com Marcos para a ilha. Depois de severa contenda com o apóstolo, Paulo certamente perdeu a confiança em Marcos e temeu acontecer a mesma coisa na segunda viagem. Ainda por cima, Marcos não foi escolhido pelo Espírito Santo, mas para a obra que os enviara, e sim, ele e Barnabé. Mas o propósito do Espírito não foi frustrado. Barnabé e Marcos foram para a sua terra de origem e lá fizeram um trabalho evangelístico que dura até os dias de hoje. Segundo o arcebispo ortodoxo Crisóstomo, uma segunda e mais longa viagem missionária foi realizada mais tarde por Barnabé, junto com o evangelista Marcos. Eles difundiram o cristianismo em toda a ilha. Por isso o apóstolo Barnabé é considerado o verdadeiro e próprio fundador da igreja de Chipre, uma igreja que, com longa tradição, um papel importante na história e muitos testemunhos da cristandade. Então, irmãos, nós vemos aqui que, além de ser amigo de Barnabé,
ele tinha um vínculo familiar. Ele era também tio de João Marcos. Isso então nos deixa claro porque a insistência a qual ele tinha sobre ter João Marcos junto à viagem missionária, junto com o apóstolo Paulo, junto com ele, Barnabé, para que eles juntos propagassem o evangelho. Mas não foi assim que Deus havia planejado. Deus havia, como já foi dito, separado Paulo e Barnabé. João Marcos houve uma divergência, voltou a Jerusalém. Barnabé prosseguiu com Paulo, mas chegou ao ponto de não conseguirem mais trabalharem juntos, porque um gostaria que o seu sobrinho, João Marcos, estivesse junto. Paulo não aceitava, por quê? Porque ele teve uma má impressão de João Marcos e aquilo ele acreditou que atrapalharia, porque ele não fora separado pelo Espírito naquele momento para a viagem missionária. Mas ao retornar para Chipre, quando retornam para a sua cidade natal, Barnabé e João Marcos fizeram uma grande obra evangelística, fizeram um trabalho excelente na propagação do evangelho, fundaram a igreja de Chipre e este evangelho pregado naquela região por Barnabé e João Marcos perdura até os dias de hoje, porque o poder do evangelho está na palavra, está no poder de Deus, e aqueles que anunciam são totalmente usados por Deus. Deus utiliza desses meios, Deus utiliza dessas situações para que também o evangelho seja anunciado da maneira que ele projetou na sua onisciência. Tudo está no controle de Deus. Vamos para o tópico de número 2. O Senhor levanta e capacita companheiros para a obra. 2.1. Depender de Deus tem suas recompensas. O fato de Barnabé e Marcos terem se afastado de Paulo não desanimou o apóstolo. Eis que o Espírito já tinha preparado Silas, cujo nome aparece pela primeira vez em Atos, capítulo de número 15, no versículo de número 40. O nome de Silas no latim é Silvano. Temos as nossas referências bíblicas, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 19, 1 Tessalonicenses 1.1, 2 Tessalonicenses 1.1. E foi assim que o apóstolo iniciou a sua segunda viagem missionária, agora na companhia de Silas, a quem Deus preparou e capacitou para a missão, dando continuidade à obra anteriormente iniciada. Segundo Jim Swagger, a segunda viagem missionária exercera na civilização um efeito maior do que a primeira. Outro acontecimento, a parte da primeira vinda de Cristo, os servos do Senhor sabem que ele sempre levanta e capacita pessoas para a sua obra. Então não desanimemos nunca de servir ao nosso Senhor. Aqui nós vemos que após essa ruptura, após retornar à sua cidade, Barnabé e João Marcos, Paulo não desanimou, porque sabia em quem ele estava alicerçado, a quem tinha chamado para esta obra. Ele sabia que Deus não o havia de deixar só, pois o Espírito de Deus já tinha preparado este jovem pregador da palavra, Silas, este companheiro agora de Paulo para a segunda viagem missionária. Nós temos que ter em mente isso, você não está só. Você nunca estará só nesta caminhada. Deus sempre estará com você e Ele sempre levantará alguém para lhe auxiliar, para lhe ajudar
nesta obra a qual Ele te chamou, te capacitou, te preparou e te orientou nas coisas referentes ao reino eterno. Tópico 2.2. O grande achado de Paulo. A maior bênção que um líder pode receber de Deus é encontrar liderados que estejam dispostos a aprimorar as virtudes para a lealdade do comprometimento com a obra de Deus e da fidelidade ao Senhor. Pois foi o que aconteceu com Paulo ao conhecer Timóteo. Em Listra, este era filho de mãe judia, crente e de pai grego. Provavelmente não era crente, o seu pai. Mas os irmãos de Listra e de Icônio davam bom testemunho dele. Mesmo não sendo necessário circuncidar a Timóteo, por ter pai grego, Paulo, usando de muita sabedoria, o circuncidou para evitar escandalizar os judeus das localidades que iam visitar. Timóteo ficara doravante ligado a Paulo. Temos aqui algumas referências, capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, versículo 14, capítulo 18, versículo 5, capítulo 19, versículo 22, capítulo 20, versículo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2 e 6, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 17. E será assim até o fim de seus discípulos mais fiéis. Ele ficou com ele até o fim. Foram então lhe dirigidas grandes coisas. Foi falado e foram feitos grandes atos após este encontro entre esses dois grandes homens de Deus, Paulo e o jovem pastor Timóteo. Esse amigo de Paulo que foi encontrado, que foi marcado um encontro com ambos pelo Eterno, que fez com que se perdurasse até o último dia da vida do apóstolo Paulo, a quando ele escreve a sua carta ao jovem pastor Timóteo, dizendo que o mesmo já havia sido oferecido como oferta de libação, que havia combatido o bom combate, tinha encerrado a sua carreira, mas ele havia guardado a sua fé. Foram palavras dadas ao jovem Timóteo, que estava reservada uma coroa para o apóstolo Paulo e para todos quanto amam e aguardam a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a promessa, que se nós formos fiéis até o fim, teremos uma recompensa eterna recebidas da mão do nosso Senhor. Tópico 2.3. Um obreiro altruísta e humilde. Assim era Paulo. A fim de evitar que os irmãos das igrejas fundadas pensassem que agia por conta própria e sem direção de alguém, Paulo e sua equipe missionária tiveram o cuidado de demonstrar que se submetiam às diretrizes da igreja pioneira em Jerusalém e às decisões tomadas pelo primeiro concílio ocorrido naquela cidade. Ao passarem pelas cidades, transmitiram-lhes para que as observassem as decisões sancionadas pelos apóstolos e anciões de Jerusalém. Está em Atos capítulo 16, versículo de número 4. A divulgação por Paulo das decisões do concílio, cujo aos ritos culticos, para a pregação e ao ensino para a palavra de Deus, evitando que cada evangelista ou mestre
que por elas passassem, falassem ao seu bel prazer. Graças a essa unidade de propósitos e pensamentos, as igrejas eram confirmadas na fé e cresciam em número dia após dia. Aqui nós vemos, irmãos, que o apóstolo Paulo ele deixa bem claro que ele não era alguém irresponsável. Ele não era alguém que estava por conta própria, que falava o que queria, que agia da forma que bem lhe aprazia. Não, ele seguia os rudimentos e as ordenâncias que eram postas lá na igreja, lá pelo concílio de Jerusalém, pelos outros apóstolos e pelos anciões da igreja que estava estabelecida em Jerusalém, colocando em prática tudo que era feito por ordenância, pelo escrito, pela palavra e pelas orientações da igreja. Não podemos viver da maneira que nós desejamos. Não podemos achar que podemos viver ao nosso bel prazer. Existe uma palavra e essa palavra ela rege a nossa vida, a nossa conduta. Esta palavra ela vem dizer tudo o que nós devemos fazer. Está aqui a nossa vivência pautada, escrita, deixada para o nosso conhecimento. Por isso que nós vemos quando os escritores vão dizer que a igreja cresce. Por quê? Porque ela estava fundamentada na doutrina de Cristo e dos apóstolos. Porque os apóstolos verdadeiros e genuínos, eles não pregam pensamentos seus, não pregam ideias suas, eles pregam e ensinam aquilo que Deus deixou escrito na sua palavra. E esta palavra, ela é fiel e verdadeira, e ela é todos os dias para nos ensinar. Ela está todos os dias para que nós aprendamos como devemos lidar com as situações da nossa vida. Está tudo na Bíblia. E o apóstolo Paulo, da maneira a qual ele agia, era pautado de acordo com seus líderes. Por isso nós temos que ter em mente, irmãos, se você congrega em algum lugar, se você tem uma autoridade sobre você, se você tem um líder de departamento, se você tem um pastor que cuida de você, você deve honra, respeito e obediência ao seu líder. Deve estar debaixo daquilo que ele ensina, se ele estiver pautado na palavra de Deus. Por isso é necessário que nós estudemos e nós saibamos o que a palavra diz, para que nós não sejamos levados por qualquer vento de doutrina. Porque assim como os crentes em Bereia, Paulo anunciava a palavra e eles conferiam para ver se estava da mesma maneira em que a palavra dizia, em que os apóstolos anunciavam, em quem a igreja era firmada, porque só o que Cristo diz é o que nós devemos seguir e obedecer. Tópico de número 3. Resultados da viagem: conversões, curas e libertação. 3.1. Essa expressão bíblica, qual expressão? Obedecer é melhor do que sacrificar. Essa expressão bíblica resume muito bem a atitude da equipe missionária liderada por Paulo. Ele se submeteu inteiramente. À vontade do Senhor. Quanto ao roteiro da segunda viagem, ou seja, quando eles passavam pela Frígia e pela Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Atos, capítulo de número 16, versículo de número 16. A mesma coisa também ocorreu quando eles chegaram em Mísia
e queriam ir para a Bitínia. E o Espírito Santo não lhes permitiu. Atos 16, versículo de número 7. Ao homem natural e carnal, essa atitude do Espírito Santo parece incompreensível, mas ao homem espiritual, não o Espírito sabe onde os frutos estão maduros, onde a seara está branca, onde a pregação do Evangelho é mais urgente, e quais terras receberão melhor a semente. Há certa urgência nos dias atuais de submetermos nossas vontades à direção do Senhor. Aqui nós vemos, irmãos, que o apóstolo Paulo tinha no seu coração um desejo de anunciar o Evangelho em algumas regiões. Eles queriam anunciar a palavra em lugares a qual o Espírito Santo não queria naquele momento que o Evangelho fosse pregado. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus sabe a urgência de cada local, sabe a necessidade de cada região, sabe que em alguns lugares o Evangelho precisa ser priorizado. Então, o Espírito Santo impediu Paulo e a sua comitiva evangelística de irem a essas regiões por um momento, porque o Senhor sabe as necessidades do seu reino. Por isso nós temos que estar atentos a ouvir a voz do Senhor. É melhor o que obedecer do que sacrificar. Lembra-se de Saul. Deus mandou sacrificar todos os animais. Mandou matar todos os homens. Mas ele poupou animais, poupou o rei, poupou pessoas, juntou coisas que não era para serem juntadas. Então o profeta Samuel lhe informa por que desobedeceu. E ele vem com aquela história: vou sacrificar, vou fazer para Deus. Deus quer de nós obediência, porque vale mais obedecermos a Deus do que sacrificarmos. O que traz a nós, se Deus lhe orientou a ficar em um lugar, fique, espere até o Espírito lhe dizer o que fazer. Mas quando o Espírito vai dizer, não escuta o Espírito, é porque o homem carnal não consegue discernir as coisas do Espírito. Então, não seja um homem carnal, não seja uma mulher carnal, seja um homem espiritual, com os ouvidos aguçados para ouvir a voz de Deus, orientando-lhe como agir em certas situações. Tópico 3.2. O Evangelho chega com pujança a Filipos e na Macedônia. A Macedônia fica no norte da Grécia atual. Essa região foi posta no roteiro da segunda viagem missionária de Paulo pelo Espírito Santo. Paulo teve uma visão quando estava em Troade, na qual um homem se apresentou a Paulo e rogou-lhe, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos 16, 9. Pela narrativa lucana, deduzimos que era um grito de socorro. O Espírito Santo demonstrou profundo amor aos moradores dali. Do contrário, quem sabe ela não teria sido evangelizada tão cedo. A Macedônia. Lucas, ao usar o pronome nós, se inclui naquele que vai a Filipos, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Atos capítulo 16, versículo de número 10.
É maravilhoso quando a plena sintonia entre quem comissionava ou quem comissiona o Senhor e o comissionado, o missionário, o servo, a união de ambas as vontades contribuem, sem dúvida, para o êxito na missão proposta. Olha, irmãos, como é interessante essa mensagem. Paulo tem uma visão de um homem que diz assim: passa a Macedônia e nos ajuda. Vem para cá, pois nós necessitamos de socorro. Agora nós vemos porque o Espírito Santo impediu Paulo, possivelmente ali, como a narrativa nos diz, Lucas, Timóteo, Silas, estes homens a irem àquele lugar, porque o Espírito de Deus sabia que havia necessidade na região de Filipos, na Macedônia. Homens de Deus necessitavam de socorro, de ajuda. E assim, quando a oração daquele homem chegou até o trono de Deus, a resposta da oração dele foi dada numa visão ao apóstolo Paulo. E nós vemos aqui a comunhão entre o homem espiritual e o Espírito de Deus. Quando eles estão na mesma sintonia, eles são direcionados pelo Espírito e a obra de Deus é concluída e é feita da maneira do que Jesus, que o nosso Deus determinou. Por isso que nós temos que entender que para que a nossa obra, para que eu e você consigamos lograr êxito na chamada ministerial, na chamada a qual nós temos, na obra a qual Ele nos chamou, devemos ser totalmente orientados pelo Espírito Santo de Deus para a obra que nos fora proposta. Tópico 3.3. A conversão de Lídia. Olha, em Filipos, quando Paulo e os demais desceram à beira do rio para orar, uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. Atos, capítulo de número 16, verso 14. Do grupo de mulheres que ouvia os missionários, Lídia foi a que mais se destacou neste grupo, pois ela tinha uma visão diferente, ouvidos diferentes, um coração diferente das outras mulheres. Então ela se destaca. Vamos ver alguns pontos sobre a vida desta mulher. Esta mulher era da cidade de Tiatira. Ela servia a Deus, ouvia com atenção e o Senhor lhe abriu o coração. A palavra servia, no grego, é sebomai, ou um admirador do Deus verdadeiro, com respeito aos proselitos gentios e aos judeus. Outros acontecimentos daquela segunda viagem de Paulo foram a libertação da jovem, com que era possuída por um espírito de adivinhação, lá em Atos, capítulo de número 16, no versículo de número 16, a qual, através desse espírito, sendo utilizada por esse espírito, causou dano, causou um desconforto, causou um incômodo na obra a qual esses homens estavam fazendo. Mas o apóstolo Paulo, ele, através do Espírito de Deus, liberta esta jovem. Ele
expulsa aquele espírito que havia naquela mulher, um espírito de adivinhação. Aquela mulher é liberta pelo poder de Deus. Através da sua libertação, conhecemos a história. Paulo e Silas são lançados ao cárcere, são chicoteados, sofrem martírio ali, não martírio de morte, mas martírio de sofrimento, martírio de dores. Foram ali açoitados, mas nós conhecemos a história. Paulo e Silas cantavam, louvavam a Deus, oravam ao eterno Deus. E naquele momento houve um terremoto. As celas se abriram, todas as algemas caíram e todos ali foram libertos. O centurião tentou ali se matar, aquele homem que tomava conta da guarda, mas Paulo o advertiu a não fazer. Foi até a casa deste homem, foi cuidado dos seus ferimentos e aquela palavra foi anunciada na casa daquele homem. Houve salvação e libertação naquele lugar. Nós vemos então como o poder de Deus age, como a orientação de Deus é poderosa. Se eles não tivessem ouvido a voz do Espírito e tivessem ido para a Ásia, tivessem desobedecido e ido para onde os seus corações queriam ir, eles não teriam sido participantes destas ocasiões, mas por ouvirem a palavra de Deus, por obedecerem às orientações do Espírito Santo de Deus, encontraram Lídia, uma mulher cheia de Deus, encontraram uma jovem possessa, libertaram ela, foram presos por causa da libertação. Lá eles encontram um carcereiro que queria tirar a sua vida, eles impedem de fazer isso, vão à casa deste homem, anunciam a palavra e a salvação de almas para a glória de Deus. Pois é assim que nós devemos trabalhar, servindo a Deus. Para quê? Para que haja salvação, libertação através das nossas vidas. Não por nós, mas pelo Espírito que habita em nós. Nós faremos a diferença por onde nós passarmos. Nós temos que ter em mente algo muito importante, que o mundo está precisando de Cristo. O mundo está precisando do nosso Cristo. O nosso mundo está padecendo por não conhecerem a Cristo. E nós temos este papel de anunciar em todos os lugares o que Cristo é poderoso para fazer. Por isso nós convidamos você a serem anunciadores da palavra de Deus, orientados não por homens, mas pela voz do Espírito. A voz do Espírito que ordena ao pastor da igreja, que é um homem de Deus. Ele vai e instrui os seus líderes, e os seus líderes instruem os seus liderados. Tudo para um bom andamento da obra de Deus. E a nossa conclusão do dia de hoje é que ninguém será capaz de descrever os sentimentos de gratidão do apóstolo Paulo pela oportunidade, que Deus lhe deu. Irmãos, você não pode agradecer, não há como eu e você agradecer pela oportunidade que eu e você temos de anunciar a palavra. Palavra essa que os próprios anjos gostariam de anunciar, mas não foi lhe dado esse direito. Foi dado a mim e a você de anunciar as boas novas do reino eterno. Então, seja grato a Deus. Seja um homem e uma mulher grato pelo que o Senhor fez por você. O salmista vai escrever: que darei eu em troca de tudo que o Senhor tem me concedido? Irmãos, não deixe de anunciar a palavra. Não deixe de pregar a Cristo.
Você é um instrumento importante na obra de Deus. O apóstolo Paulo ardia no seu coração uma vontade de anunciar mais a palavra de Deus, mas chegou o fim da sua caminhada e ele foi grato a Deus por todos os momentos. Ele foi fiel a Deus e ele alcançou aquilo que eu e você também alcançaremos um dia, que é a glória eterna. Por isso, nós estamos aqui. Por isso, Cristo está conosco, para que nós continuemos a fazer aquilo que Ele deixou os nossos pais para fazer. E os nossos pais deixaram para nós o seu exemplo de anunciar a Cristo. A segunda viagem missionária de Paulo nos ensinou que há divergências, sim, mas Deus sempre prepara alguém. Há problemas na caminhada, sim, mas orientados pelo Espírito Santo, lograremos êxito na caminhada. E também nós temos que saber se estamos com Cristo, se estamos fazendo a vontade de Cristo, certamente nós iremos conquistar vitória na nossa caminhada. Deus abençoe, Deus esteja com vocês e até a próxima, se Deus assim nos permitir.